para todos os públicos. Bom dia! Escola em Minha Casa Projeto de Vida voltando para mais uma semana de virtuaulas. Aqui a professora Clemilde do componente curricular de ciência, estendendo a toda a população rosariense um sincero bom dia, em especial aos nossos pequenos cientistas do 1º ao 3º ano. E nós vamos começar a nossa virtuaula desta semana, relembrando aqui, revisando o conteúdo da semana passada, que nós falamos sobre descanso e convivência. Aprendemos que é necessário que o nosso corpo, depois de longos exercícios, tenha descanso. E nós aprendemos que uma forma de descansar é o hábito de dormir, mas dormir bem, dormir com qualidade, dormir o suficiente para que nós tenhamos a reposição das nossas energias do nosso organismo. Nós aprendemos também a respeito da nossa convivência. Aprendemos que conviver é estar em sociedade, respeitando os direitos de cada um. Falamos que respeito no que tange a convivência tem a ver também com atenção, com responsabilidade no que tange a olhar o outro com as suas características específicas, né, respeitando o direito e o jeito de ser de cada indivíduo. Hoje, portanto, nós iremos começar um novo conteúdo que trata da seguinte temática: os animais vertebrados e animais invertebrados. Bom, crianças, nós sabemos que existe uma diversidade muito grande de animais e que cada um tem as suas características específicas. Alguns têm características comuns, como nascer, crescer, morrer, mas outros possuem características específicas. E é isso que nós vamos ver agora, numa classificação que diz que os animais são vertebrados e invertebrados. O que isso quer dizer? O que são animais vertebrados e o que são animais invertebrados? Vamos acompanhar nossa aula a partir de agora. Então, olho na tela, definição do que seja animais vertebrados. Animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, ou seja, que formam a coluna vertebral e possuem também esqueleto, aquela caixa torácica que vai proteger os órgãos internos. As características que definem os animais invertebrados, ou o grupo desses animais vertebrados, é a presença da coluna vertebral, da caixa craniana, que vai proteger também o cérebro. Portanto, a característica principal, primordial dos animais vertebrados é que possui coluna vertebral, possui ossos, né? Os animais vertebrados, em sua maioria, eles são formados por cabeça, tronco, membros e órgãos locomotores. O que são órgãos locomotores, tia? São órgãos que vão facilitar a locomoção desses animais. Aqui nós temos um exemplo do gato. Observa que ele vai possuir na sua estrutura, de olho aqui na nossa tela, cabeça, tronco, coluna vertebral e os seus membros locomotores, que são as pernas e também as mãos, vamos dizer assim, né? Dos gatinhos. Eles vão usar isso aí para se locomover, para se deslocar, tá certo? Portanto, a principal característica dos animais vertebrados é que possui vértebras, coluna vertebral e caixa craniana. Ok? Numa divisão bem sucinta dos animais vertebrados, eles estão divididos em 5 categorias, que são essas, que aqui está na nossa tela, vamos acompanhar. Os animais vertebrados se dividem em anfíbios, peixes, aves, répteis e mamíferos. Vamos agora para buscar a característica específica de cada uma dessas categorias, tá bom? Vamos começar pelos peixes. Os peixes são animais vertebrados aquáticos que possuem a pele coberta de escamas, possuem nadadeiras e também possuem a capacidade de respirar embaixo da água. Eles vivem em rios, lagos e mares. A exemplo desses, nós temos o tubarão, a sardinha, o bagre e tantas outras espécies. Numa segunda categoria, nós temos os répteis. Os répteis são animais vertebrados que têm um corpo coberto por escama e possuem a pele grossa e seca. A maioria dos répteis são animais terrestres e que nascem de ovos.
Alguns podem rastejar e outros podem nadar. A exemplo, nós temos aqui os lagartos, as serpentes, né, os jacarés e tantos outros animais que foram considerados nessa categoria de répteis. Nós também temos os anfíbios. São animais de pele fina, de pele úmida também. Podem viver na água doce, nos ambientes terrestres, em locais úmidos. Por exemplo de anfíbios, nós temos os sapos, as rãs, as pererecas e as cecílias. As cecílias, turminha, as cecílias são uma espécie de anfíbio muito parecido com as minhocas. São aquelas que comumente nós chamamos de cobra cega. Geralmente elas vivem em locais bem úmidos, ok? Muito bem. Na nossa terceira categoria nós temos as aves. As aves são animais vertebrados que nascem de ovos. Possuem características como o corpo coberto por pena, além das patas, bicos e asas, e a maioria delas podem voar. Por exemplo, nós temos aqui como aves, nós temos o beija-flor, a arara, a coruja, o papagaio, a galinha, que se enquadram nessa categoria de aves. Nós também temos os mamíferos, que são animais vertebrados, que quando filhotes se alimentam do leite da mãe, têm o corpo coberto de pelo, eles podem ser aquáticos e também terrestres. Existe nessa categoria a divisão aquática e terrestre, porque nós temos animais aquáticos que também são considerados mamíferos, como a baleia, os golfinhos. E exemplo de animais mamíferos que são terrestres, nós temos o gato, o cavalo, o cachorro, tá certo? Bom, meninos, nós vamos falar também a respeito dos animais invertebrados. O prefixo in, prefixo de negação, diz que invertebrado são aqueles animais que não possuem coluna vertebral, que não possuem ossos, né? Ele não possui um esqueleto interno que vai mostrar suas articulações, né? Agora, existe uma diversidade muito grande de animais invertebrados. Vivem em todos os lugares da Terra, nos ambientes aquáticos e terrestres. E também, como característica principal, eles possuem uma forma do corpo que variam bastante. Há uma variedade muito grande, ok? E a sua característica principal é não possuir ossos, não possuir coluna vertebral. Dentro da sua classificação, a gente pode classificá-los em ambientes aquáticos e ambientes terrestres. Numa divisão maior, nós podemos dizer que os animais invertebrados pertencem ao grupo dos insetos, dos crustáceos, dos vermes, dos aracnídeos, que são as aranhas, e dos moluscos. Nós vamos conhecer agora cada uma dessas espécies, tá bom? Quanto ao ambiente, os animais invertebrados do ambiente aquático são aqueles que são encontrados tanto na água doce quanto na água salgada, mas também nos oceanos e nos mares, né? A exemplo disso, nós temos as águas-vivas, o polvo, o coral, a estrela do mar, a lagosta, o camarão, as ostras, as planárias, melhor dizendo, tá? São animais invertebrados do ambiente aquático. E os animais invertebrados do ambiente terrestre são aqueles que passam a maior parte da sua vida num ambiente de solo seco ou também no solo úmido. A exemplo disso, nós temos as abelhas, as formigas, os mosquitos, as aranhas, os escorpiões, a minhoca e a lesma. São animais invertebrados que, em sua maioria, habitam nesses ambientes, ok? Bom, turminha, nós chegamos nesse momento da nossa curiosidade. Você sabia, olhe para cá, você sabia que existe um animal vertebrado que é o maior do mundo, que ele é chamado de baleia azul. Ele chega a medir 30 metros de comprimento e isso equivale a um prédio de 10 andares. E esse animal vertebrado, ele possui aproximadamente 180 toneladas. Olha como ele é grande, olha como ele é pesado. Bom, se ele tem esse comprimento todo e esse peso todo, então ele deve ser o animal mais barulhento dos mares, né? Quando ele está se movimentando nas águas. Portanto, a baleia azul é o animal vertebrado existente nos mares maior possível, né? E ele pode chegar a 30 metros de comprimento.
Isso equivale, como eu disse, a um prédio de 10 andares. Tá certo? Olha o tamanho da criança aí. Olha como é bonito esse animal. Muito bem. Bom, meninos, chegamos então na hora da nossa atividade. Nós vamos agora praticar, exercitar aquilo que nós aprendemos aqui na nossa aula de hoje. E vamos começar com a questão de número 1, que diz assim para nós. Os animais que possuem vértebras são chamados de... Como é chamado os animais que possuem coluna vertebral? São chamados de animais vertebrados? São chamados de animais invertebrados? De acordo com o que a gente viu na nossa aula de hoje, os animais que possuem vértebras são chamados de animais vertebrados. Portanto, a opção A é a opção correta. Na nossa segunda questão, coloque V para vertebrados e I para invertebrado ao observarmos a imagem. Então, aqui na nossa imagem nós temos uma formiga, um peixe, uma barata, um boi, uma mosca e um leão. Vamos começar pela formiga. A formiga, ela é um animal vertebrado ou ela é um animal invertebrado? Se ela for vertebrado, coloque V. Se ela for invertebrado, coloque I. Portanto, vamos lá? A formiga, ela não possui coluna vertebral, portanto, ela é um animal invertebrado. E o peixinho? Possui coluna vertebral, possui nadadeira, possui escama, portanto, ele é um animal vertebrado. E a barata? A barata não possui coluna vertebral, portanto, assim ela é um animal invertebrado. E assim, vamos para o boi. O boi possui coluna vertebral, portanto, ele é um animal vertebrado. Possui coluna, possui ossos, né? A mosca não possui ossos, não possui coluna vertebral, portanto, ele é um animal invertebrado. Chegamos, por fim, no leão. Ele é um animal vertebrado, porque possui coluna vertebral, possui ossos, não é isso? Muito bem, vamos estender então para a terceira questão. Circule os exemplos de animais invertebrados do ambiente aquático. Qual desses animais que está aparecendo na nossa tela, na nossa imagem aqui, ele pertence aos animais invertebrados do ambiente aquático? Porque a gente aprendeu que existem animais invertebrados do ambiente aquático e também do ambiente terrestre. E aí eu tenho a minhoca, a água-viva, o escorpião e o camarão. Qual desses animais pertence ao ambiente aquático classificado como invertebrado? Então eu tenho a água-viva, animal invertebrado, não possui coluna vertebral. Eu tenho também o camarão, pois eles pertencem ao ambiente aquático e não possuem coluna vertebral. Bom, turminha, nós chegamos ao final de mais uma aula. Quero deixar aqui para você meu forte abraço e convidar você para a próxima aula